Hoje, na série de vídeos da Marco Polo, vamos falar do Marco Polo Projeto Padrão, um sistema, um ônibus que poderia ter sido revolucionário no transporte coletivo do Brasil, mas que os frotistas acabaram com tudo. O Projeto Padrão se iniciou em 1977, com o intuito de normatizar os modos de construção das carrocerias de ônibus fabricadas no Brasil. Para um ônibus ser padrão, o veículo deveria ter alguns elementos específicos. O padrão foi criado pela Empresa Brasileira de Planejamento em Transporte, órgão federal que se inspirou num sistema alemão da época. Esse sistema alemão foi criado nos anos 60 e foi como um guia para a versão brasileira. Esse órgão do governo federal foi criado para acabar com as inúmeras fábricas de ônibus do Brasil que colocavam nas ruas seus produtos sem qualquer selo de qualidade. A Secretaria de Planejamento da República, sob coordenação do Ministério dos Transportes, junto à crise do petróleo da época, conseguiu fazer o projeto, batendo de frente ao governo, tentando oferecer aos brasileiros ônibus mais dignos, melhores e seguros. Após uma longa pesquisa para determinar como seria a nova forma de fabricar os ônibus, as encarroçadoras deveriam fazer protótipos para ver quem ganharia o status de ônibus tipo padrão. Foram produzidos 5 protótipos com a participação de 3 fabricantes de ônibus e 3 de chassis. O padrão 1 era o da Marco Polo, com chassi Volvo B58 inspirado no modelo Sanremo. Esse modelo, aliás, o padrão, serviu de base para o futuro Torino junto ao Sanremo e Veneza. O padrão 2 era o da Caio, também Volvo B58, que deu origem ao Caio Amélia. Já o padrão 3 também era da Caio, porém Mercedes-Benz O305. O padrão 4 era outro da Marco Polo, também Mercedes O305. E por fim, o padrão 5 era um da extinta Ciferal, chassi Scania BR-116, que deu origem aos modelos Amazonas e Alvorada. Entre 1980 e 1981, os veículos foram testados em Brasília e outras 6 capitais, onde mais de 900 passageiros foram transportados. Em 1983, foi concluído o relatório do ônibus ideal, que deveria seguir vários parâmetros extremamente rígidos que tentavam dar o máximo de conforto aos usuários e ao motorista. Os protótipos tinham suspensão a ar, transmissão automática, suspensão pneumática, direção hidráulica, pneus radiais, motor traseiro ou central com potência a 200 cavalos, dentre outras coisas como regulagem automática de nível, freios pneumáticos com 3 circuitos independentes, 12 metros de comprimento em padrões comuns e 18 em articulados, além de largura de 2,6 metros e altura de 3,3 metros. A altura interna, no caso dos rodoviários, deveria ser de 1,8 ou 2 metros. A altura entre o solo e o veículo deveria ser de 0,37 metros. As portas deveriam ter uma largura de 1,2 metros, sendo antes do eixo dianteiro, no caso da porta dianteira. A estrutura deveria ser em liga de alumínio ou aço resistente à corrosão, além de anjo da guarda para o veículo não andar com as portas abertas. O veículo padrão deveria ter ainda sistema de ventilação com troca de ar, iluminação fluorescente, limpador de para-brisa com lavador e temporizador, parada solicitada que soa apenas uma vez, tacógrafo, assento do motorista regulável e roleta de 3 braços inspirado no monobloco, o ônibus mais moderno do país na época. Os veículos padrão eram os ônibus mais caros do Brasil na época, com 31% a mais do que os outros modelos. Porém, tinha uma vida útil 2 vezes maior, com maior espaço para passageiros e rendimento energético. Com o sucesso, muitas capitais encomendaram os ônibus do tipo padrão, como a CMTC de São Paulo e a CTC do Rio. O projeto padrão é uma excelente opção para o transporte no país, devido ao seu alto nível de conforto, mesmo esbarrando no alto custo de manutenção. E é por esse motivo, por causa do custo de manutenção e altos custos do carro como um todo, que os frotistas fizeram pressão às fábricas como Marco Polo e Caio para que os modelos com o título padrão viessem com motor dianteiro e o péssimo conforto de sempre. Por isso, muitos modelos, como Caio Vitória e Ciferal Padrão Cidade, ostentam o título padrão. Mas de padrão não tem nada. Era muito comum, nos anos 80 e 90, ônibus padrão com motor dianteiro fugindo das regras do projeto original. Um exemplo disso é a Caio, que eliminou 18 pontos do projeto original no Caio Vitória. O surgimento dos ônibus semi-pesados também fez o padrão cair em desuso por causa do menor custo de manutenção.
Atualmente, vários veículos, como os de motor traseiro e eixo, ainda seguem boa parte das regras do projeto padrão, porém nem de longe são a maioria nas ruas do Brasil. O padrão foi uma grande cobaia de como melhorar os ônibus do Brasil, já que até então tínhamos carrocerias sem nenhuma regulamentação. Um exemplo é que muitos ônibus, naquela época, não tinham nem saída de emergência. O projeto padrão segue hoje em dia diluído nos ônibus atuais, mesmo que de uma forma meio disfarçada. Bom, poderíamos ter um sistema de ônibus muito melhor do que o atualmente, né? Em todas as cidades do país, independente de capital ou interior. Mas por causa dos custos, né? Os empresários que só gostam de encher o bolso gordo de dinheiro, o projeto não foi pra frente. O padrão foi tão revolucionário que trouxe uma nova visão de como o ônibus é essencial na sociedade do Brasil. Assim, a gente encerra mais esse episódio da série de vídeos da Marco Polo. Obrigado pela companhia e audiência. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio, agora iniciando a série da geração 4, né? Os modelos Sênior, Viaggio, Paradiso e Torino.